noite, minhas amigas e meus amigos no YouTube. Eu sou o Coronel Coutinho. Estamos de volta aqui para mais uma edição do Boletim Especial da Guerra Russo-Ucraniana. Nós já gravamos um boletim hoje para falar do andamento das negociações que ocorrem em Genebra entre uma delegação dos Estados Unidos, da Ucrânia e da União Europeia, e a gente tem novidades aqui. Surgiu uma contraproposta patrocinada pela Ucrânia e a União Europeia em relação à proposta que foi apresentada pelos Estados Unidos. Nosso objetivo aqui não é fazer nenhum juízo de valor, se isso vai acontecer ou não vai acontecer. A gente aqui no GRU não prevê futuro. Tá? Isso aqui é um dos princípios básicos do nosso trabalho aqui. Nós vamos analisar as duas propostas, comparar as duas propostas e identificar as diferenças. Só isso, tá bem? É um vídeo curto e a gente vai analisar a proposta do que os Estados Unidos levou e apresentou para a Ucrânia, que já teria, segundo os Estados Unidos, coordenado com a Rússia, e vai analisar a contraproposta apresentada pela União Europeia e Ucrânia. Vamos lá? Bem, então a gente vai fazer aqui, como eu disse, uma análise em cima das propostas apresentadas pelos Estados Unidos e que teriam levado em consideração as demandas russas. Inclusive, muitos apontaram como sendo essa proposta uma lista de desejos russa, né, e outros acusando de ser uma proposta que só levou em consideração o lado russo. E a contraproposta que acabou de ser apresentada pela União Europeia e Ucrânia. Então vamos lá. Essa aqui eu já apresentei no Mapas da Semana, da sexta-feira passada, dia 21, eram os 28 pontos apresentados pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos levaram e apresentaram para o presidente Zelensky, né? E aí isso vazou para a imprensa e aí começou esse debate todo que a gente tem acompanhado aqui, tá certo? A gente não, mais uma vez, não vou fazer aqui juízo de valor por enquanto. A gente não faz previsão de futuro, nem a gente aqui decide absolutamente nada. Se eu pudesse decidir alguma coisa, eu estava lá em Genebra, essa altura do campeonato. Então não vou colocar minha opinião aqui, eu só estou apresentando o que tem de concreto e vocês vão analisar junto comigo, tá certo? Então agora a agência Reuters, acabou de apresentar aí o texto completo dessa contraproposta europeia, mas certamente, vamos dizer, capitaneada em conjunto com a Ucrânia, a respeito desse plano de paz, desse plano de 28 pontos. Então vamos começar por aqui, tá? Na coluna da esquerda está a proposta apresentada pelos Estados Unidos e na coluna da direita está a contraproposta da União Europeia. Vamos ponto a ponto. Ponto 1. Reconhecimento da soberania da Ucrânia foi a proposta dos Estados Unidos. A contraproposta, ela diz que a soberania da Ucrânia deve ser reconfirmada. Então vejam aí. Quando as duas propostas não diferem muito, ou são praticamente a mesma coisa, eu não faço não estou iluminando de amarelo o texto, né? Vocês vão ver que tem as partes aí que estão iluminadas de amarelo, que houve divergência significativa. Tá? Então, no item 1 aí, com relação à soberania da Ucrânia, isso não houve divergência. Item 2, acordo de não agressão entre Rússia, Ucrânia e Europa. Então, a contraproposta da União Europeia foi: será alcançado um acordo total e completo de não agressão entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN. Tá? Então foi colocado aí a OTAN também, é uma pequena diferença. Todas as ambiguidades dos últimos 30 anos serão resolvidas. Em linhas gerais, isso não alterou grandes coisas. Tá? Por isso eu não iluminei. Item 3, esse sim já tem alguma diferença. O compromisso da Rússia de não invadir países vizinhos e da OTAN de não se expandir. Ou seja, a Rússia não vai invadir países vizinhos e a OTAN não vai continuar se expandindo. Esse é um ponto de divergência, porque esse plano foi excluído da contraproposta da União Europeia. Tá certo? Mas ele foi substituído por um acréscimo que houve no item 4. Então vamos ver o item 4. Diálogo entre Rússia e OTAN mediado pelos Estados Unidos para resolver questões de segurança.
E qual foi a contraproposta da União Europeia? Após a assinatura de um acordo de paz, então isso aqui não é um acordo de paz ainda, esse é um roadmap, é um mapa do caminho para se chegar a um acordo de paz. O cessar-fogo é um acordo de paz. Então, qual a contraproposta? Após a assinatura de um acordo de paz, será convocado um diálogo entre Rússia e a OTAN para tratar de todas as preocupações de segurança e criar um ambiente de desescalada para garantia de segurança global e aumentar a oportunidade de conectividade e futuras oportunidades econômicas. Então, veja, houve uma fusão do item 3 e item 4 aí, de que isso vai ser conversado posteriormente em termos de diálogo de paz, tá? Dentro de um acordo, tá certo? E ele coloca aí até questões econômicas embutidas também. Então, teve uma diferença aí desse item 3 e 4. 5. Garantia de segurança robustas para a Ucrânia. Isso não foi tirado. Não está detalhado que garantias de segurança são essas, mas mais para frente vocês vão ver que sim está detalhado. 6. Limite das Forças Armadas da Ucrânia a 600 mil soldados. Essa é uma nova diferença aqui. A União Europeia está pedindo 800 mil soldados em tempos de paz. Tá? Lá era um limite de 600 mil, aqui é um 800 mil em tempos de paz. Há um acréscimo aí significativo, grande, né? Vamos ver aí o que isso vai ter que ser negociado. 7. A Ucrânia se compromete constitucionalmente a não entrar para a OTAN e a OTAN formaliza essa exclusão. Diferença novamente, a adesão da Ucrânia à OTAN depende de consenso dos membros da OTAN, que não existe. Então ele está dizendo, em outras palavras, o que está dizendo. Mas não está explícito que a OTAN formaliza essa exclusão, nem que a Ucrânia não vai querer entrar na OTAN. Então isso aí vai demandar discussões. 8. A OTAN não pode estacionar tropas na Ucrânia. A OTAN e a contraproposta, a OTAN concorda em não estacionar tropas permanentemente sob seu comando da Ucrânia em tempo de paz. Então veja que tem uma diferença significativa. Ela fala que não vai estacionar permanentemente, ou seja, está abrindo mão está deixando embutido aqui que pode estacionar sim, não de forma permanente, ou seja, pode ter alguma tropa lá fazendo exercício, alguma coisa assim. E isso vai dar muito pano para manga, isso não vai sair. E o seu comando, e fala em tempo de paz também. Então isso não vai acontecer. Com certeza esse é um ponto que vai gerar um choque enorme. Caças da OTAN serão posicionados na Polônia. Esse ponto aqui, na contraproposta, também foi mantido. Vamos em frente? Vamos ao item 10. Garantia dos Estados Unidos com cláusulas de revogação em caso de agressão por qualquer lado. Então, essa é a proposta dos Estados Unidos, né? Primeiro ponto, se a Ucrânia invadir a Rússia, perderá a garantia. 2. Se a Rússia invadir a Ucrânia, além de uma proposta militar, de uma resposta militar coordenada decisiva, todas as sanções globais serão restabelecidas e o reconhecimento do novo território e todos os outros benefícios desse acordo serão revogados. Se a Ucrânia lançar um míssil contra Moscou ou São Petersburgo sem justa causa, a garantia de segurança será considerada inválida, ou seja, a Ucrânia também perde as suas garantias. Veja, então, essa era a proposta dos Estados Unidos. Vamos ver a contraproposta da União Europeia para esse item 10. Ele prevê que a garantia virá dos Estados Unidos, espelhando o artigo 5 da OTAN, ou seja, se um for atacado, todos são atacados. Essa é a ideia. E os Estados Unidos, primeiro ponto, os Estados Unidos receberão compensação pela garantia. 2. Se a Ucrânia invadir a Rússia, perderá a garantia. Então, se a Ucrânia invadir, ali tem um item que fala que se a Ucrânia atacar, com um míssil, por exemplo. Então não é só invadir, é atacar. E aqui ele está limitando em invadir. Se a Rússia invadir a Ucrânia, também está limitando a invadir. Além de uma resposta militar coordenada robusta, todas as sanções globais serão restabelecidas e qualquer tipo de reconhecimento do novo território e todos os outros benefícios do acordo serão retirados. Vejam que aqui dá a entender que haverá algum tipo de reconhecimento de novo território, já na proposta da União Europeia. E aquele item de lançar o míssil não constou. Então, esse aqui há uma diferença significativa, né? Primeiro, que a proposta dos Estados Unidos não faz relação ou correlação com o artigo 5 da OTAN, ou seja, se um for atacado, todos foram atacados. É como, e esse artigo 5
na proposta da União Europeia é que se a Rússia atacar a Ucrânia, vai ser como se a Rússia atacasse os Estados Unidos. Seria isso. E a proposta dos Estados Unidos não está falando isso. Então, isso aqui é uma diferença significativa, né? E aqui, a proposta da União Europeia só fala em atacar. Ele não diz, por exemplo, se a Ucrânia lançar um míssil. Ele está falando somente em invadir. A proposta da União Europeia fala somente em invadir, ele não apenas atacar. É outra diferença significativa. Isso também vai dar pano para a manga. Item 11. Elegibilidade da Ucrânia para adesão à União Europeia com acesso preferencial temporário. A contraproposta da União Europeia foi um pouco mais detalhada, porque é a própria União Europeia que está falando. Né? Então, dizendo que a Ucrânia é elegível para adesão, não quer dizer que ela vai ser aderida, né? E terá acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu enquanto isso for avaliado. Então, a Ucrânia vai ter acesso ao mercado europeu em condições privilegiadas, mas não quer dizer que ela vai entrar para a União Europeia. Isso vai depender de uma decisão da União Europeia, de que ela cumpra os aspectos todos, inclusive essa questão da corrupção, que está muito em voga aí. Então, a Europeia já botou aí uma pulguinha atrás da orelha ali em relação à Ucrânia, mais restrita do que a própria proposta dos Estados Unidos. 12. Pacote global de reconstrução da Ucrânia com investimentos em tecnologia, infraestrutura e energia. Então, a proposta da União Europeia fala em pacote robusto de reestruturação global para a Ucrânia, incluindo e não se limitando à criação de um fundo de desenvolvimento da Ucrânia para investir em indústrias de alto crescimento, tecnologia, centro de dados e esforços voltados para a inteligência artificial. Os Estados Unidos não farão parceria com a Ucrânia para farão parceria com a Ucrânia para restaurar, crescer, modernizar e operacionar conjuntamente a infraestrutura de gás da Ucrânia, porque já existe um acordo, né, que inclui seus gasodutos e instalações de armazenamento. Um esforço conjunto para reestruturar áreas impactadas pela guerra, para restaurar, reestruturar e modernizar cidades e áreas residenciais, desenvolvimento da infraestrutura, extração de minerais e recursos naturais, e um pacote especial de financiamento será desenvolvido pelo Banco Mundial. Veja, então está muito mais detalhado aqui em relação ao item 12. Não que esteja de encontro ou ao encontro, mas está escrito de forma diferente, simples assim. Tá certo? Vamos em frente? Então vamos ao item número 13. Reintegração econômica da Rússia com suspensão gradual de sanções e retorno ao G8, ou seja, a Rússia voltaria ao G8. Essa foi a proposta dos Estados Unidos. Qual é a contraproposta da União Europeia? Está amarelo, alguma coisa mudou aí. Então, qual é a ideia? A Rússia será progressivamente reintegrada à economia global. Aí está a diferença na letra A. O alívio das sanções será discutido e acordado em fases e caso a caso. Essa é uma diferença significativa. Ou seja, ela fala ali em suspensão gradual, ela dá mais ênfase nisso. Né? Não é que seja diferente, mas deu uma ênfase nessa gradualidade. Né? Essa discussão caso a caso. Letra B. Os Estados Unidos firmarão um acordo de cooperação econômica de longo prazo para buscar o desenvolvimento mútuo na área de energia, recursos naturais, infraestrutura e área. Volta a falar nisso. Terras raras, projetos conjuntos no Ártico, bem como várias outras oportunidades corporativas mutuamente benéficas. Isso aqui não está falando com a Ucrânia, ele está falando com a Rússia. Tá? Isso é relativo à Rússia. E a Rússia vai participar de projetos dentro de um acordo de cooperação econômica com os Estados Unidos. Tá? E letra C, a Rússia será convidada a retornar ao G8, isso de imediato, então, portanto. Tá? Está mais detalhado, né? A proposta da União Europeia está mais detalhada do que a proposta dos Estados Unidos. Item 14. O uso de fundos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia e criação de um fundo de investimento dos Estados Unidos-Rússia. Né? Então, aquilo que está falando em cima, no item 13, lá na proposta da União Europeia, está falando aqui no item 14. Qual foi a contraproposta da União Europeia com relação especificamente a esse item 14? Diz que a Ucrânia será totalmente reconstruída e compensada financeiramente, inclusive por meio de ativos soberanos russos, que permanecerão congelados até que a Rússia compense os danos à Ucrânia. Então, ele mais uma vez, houve um detalhamento aí, né? Essa permanência dos ativos russos congelados, totalmente congelados, essa é uma diferença interessante, né? Importante e vai dar muita discussão. Porque a proposta dos Estados Unidos dizia que ia usar esses fundos russos para a reconstrução. E a Ucrânia
Estava dizendo que a proposta da União, a contraproposta da União Europeia está dizendo que esses itens vão permanecer congelados até que essa reconstrução seja feita. É uma diferença significativa. 15. Grupo de trabalho Estados Unidos e Rússia para monitorar a segurança e cumprimento do acordo. Mais uma diferença aqui. Ele está dizendo que esse grupo de trabalho, que ele chamou aqui a União Europeia na contraproposta, chamou de Força-Tarefa Conjunta de Segurança, terá a participação também, além dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia e dos europeus. Isso também vai dar pano para manga. Isso vai, particularmente pela presença dos europeus aí, tá? Porque isso pode abrir margem em relação àquele outro item lá que fala de presença temporária da OTAN, de tropas da OTAN, de abrir presença de tropa da OTAN na Ucrânia, mesmo que seja para monitorar um cessar-fogo. Isso a Rússia não vai aceitar. Esse é um ponto que também vai dar muito pano para a manga. 16. A Rússia formaliza a política de não agressão à Europa e à Ucrânia. Manteve a contraproposta, manteve esse mesmo espírito aí. Literalmente manteve essa ideia. 17. Extensão dos tratados de não proliferação nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Houve uma pequena mudança aí, eu vou ler. Então, a contraproposta da União Europeia falou que os Estados Unidos e a Rússia concordam em estender os tratados de não proliferação e controle nuclear, incluindo o Fair Start, que é a renovação do New Start. Tá? Ele foi um pouquinho mais específico aqui, mas em linhas gerais é a mesma coisa. 18. A Ucrânia reafirma status de país não nuclear. A Ucrânia mantém essa ideia, né, que já existia na Constituição ucraniana. E a contraproposta da União Europeia diz que a Ucrânia concorda em permanecer em um estado não nuclear sobre o Tratado de Não Proliferação, que está mais detalhado. Mas é a mesma coisa. Item 19. A Central Nuclear de Zaporizhia, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, com divisão igual da energia entre Rússia e Ucrânia. Tá certo? Isso se manteve. Surpreendentemente, a União Europeia concordou com isso. Achei que isso fosse um ponto de divisão aí e não ocorreu. Manteve. 20. Promoção de tolerância cultural e combate ao racismo e discriminação. Principalmente por função do uso da língua russa, né, no Donbás, etc. E a contraproposta da União Europeia foi que a Ucrânia adotará regras da União Europeia sobre tolerância religiosa e proteção das minorias linguísticas. Tá? Então ele cita que a proteção religiosa, tolerância religiosa, né, por função da Igreja Ortodoxa, que vem sendo perseguida na Ucrânia. Então, a Igreja Ortodoxa é de vertente russa, vamos dizer assim, né? E proteção de minorias linguísticas. Adotaria as regras da União Europeia. Mas lembro que isso já está na Constituição ucraniana, né, que não vem sendo cumprida por Zelensky, diga-se de passagem. E item 21, reconhecimento da Crimeia, Lugansk e Donetsk como russos. Essa é a questão territorial. O item 21 é o que fala de cessão territorial pela Ucrânia. Então fala reconhecimento da Crimeia, Lugansk e Donetsk como russos e zonas congeladas em Kherson e Zaporizhia. Tá certo? E qual foi a contraproposta da União Europeia? A Ucrânia compromete-se a não recuperar seu território soberano ocupado por meios militares. Então, vai gerar aqui uma solução da Coreia, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, uma linha de armistício. É isso que está implícito aqui. E essas negociações sobre trocas territoriais começarão a partir de uma linha de armistício, né? De uma linha de cessar-fogo. Ou seja, por exemplo, se a Ucrânia tiver que sair lá do Donbás, isso vai ser negociado posteriormente. Não é uma coisa que vai ser automática. Então, primeiro vai ter um cessar-fogo, depois vai se discutir se a Ucrânia sai ou não sai do Donbás. E mesmo se a Ucrânia sair, ela se compromete a não recuperar território ocupado. Tá? E tinha lá na proposta dos Estados Unidos também falava da questão da zona desmilitarizada, justamente nessa parte que a Ucrânia ocupa. Tá certo? Muitas diferenças aqui, né? Essa é outra parte que também vai dar muito pano para manga, mas já é um caminho para negociação. Vemos que tem vários pontos que houve acordo, vários pontos que houve pequenas diferenças e vários pontos que têm diferenças significativas. Vamos em frente?
Bem, vamos para o item 22. Eu estou tirando a minha imagem aqui porque para não atrapalhar aí a leitura do texto, tá? Proposta dos Estados Unidos: proibição de mudanças territoriais por força militar. Proposta da União Europeia: uma vez que futuros arranjos territoriais tenham sido acordados, então a União Europeia está dizendo assim, ok, vai ter um arranjo territorial. Mas uma vez que isso se defina, tanto a Federação da Rússia quanto a Ucrânia compromete-se a não alterar esses arranjos pela força. Quaisquer garantias de segurança que não se aplicarão se houver violação dessa obrigação. Eu gostei dessa redação aqui, provavelmente está mais detalhada que a outra. Item 23. Livre uso do rio Dnieper e transporte de grãos pelo Mar Negro. Contra a proposta da União Europeia, a Rússia não deve obstruir o uso do rio Dnieper pela Ucrânia para fins de atividades comerciais, e acordos serão alcançados para que os embarques de grãos possam se mover livremente pelo Mar Negro. Também está mais detalhada a contraproposta da União Europeia, mas não está indo contra a ideia geral da proposta dos Estados Unidos, está em linha. 24. Será estabelecida uma comissão humanitária para resolver questões permanentes. No sentido de que todos os prisioneiros e corpos de combatentes restantes serão trocados pelo princípio de todos por todos. Letra B. Todos os detidos civis e reféns serão devolvidos, incluindo crianças. C. Haverá um programa de reunificação familiar. E D. Serão feitas provisões para tratar do sofrimento das vítimas do conflito. Contra a proposta da União Europeia: será estabelecida uma comissão humanitária para resolver questões pendentes. Letra A. Todos os prisioneiros e corpos serão trocados pelo princípio de todos contra todos, até aqui tudo igual. Todos os detidos civis e reféns serão devolvidos, inclusive crianças também. Letra C. Haverá um programa de reunificação familiar e serão feitas provisões. Ou seja, é a mesma coisa. Tá? Então aqui houve concordância de ambas as partes. Item 25. Prevê a proposta dos Estados Unidos que a Ucrânia realizaria eleições em 100 dias. Há uma diferença aqui. A União Europeia está propondo, e provavelmente por trás a Ucrânia, né, Zelensky, a Ucrânia realizará eleições o mais rápido possível. Ou seja, o mais rápido possível pode ser 3 anos, após a assinatura do acordo de paz. Então está em aberto aqui, isso certamente vai gerar discussão. Isso aqui certamente foi uma proposta do Zelensky. Tá? E essa ideia dos 100 dias aqui, acho que a Rússia e os Estados Unidos devem, e a própria União Europeia, se bobear, deve bater o pé de que deve ser criado um prazo. Pode ser que não sejam 100 dias, pode ser que sejam 120, 150, 6 meses, mas tem que ter um prazo. 26. Todas as partes receberão anistia por ações durante a guerra. Esse foi um item que foi inserido por Umerov, lá na discussão com o Marco Rubio. E isso foi tirado aqui e foi colocado uma outra redação. Serão feitas provisões para tratar o sofrimento das vítimas do conflito. Então, voltou aqui aquela ideia que já está no item 24. Então, assim, não entendi isso aqui. Está repetindo o que o item 24 está falando na contraproposta da União Europeia e não fala nada nesse negócio de anistia. Né? Ou seja, provavelmente a União Europeia deve insistir que os crimes de guerra sejam julgados de ambos os lados. Né? Vamos ver, esse é um item, creio que não agrada nem a Ucrânia, nem a Rússia. Vamos ver. Item 27. Um acordo legalmente vinculativo, supervisionado por um Conselho de Paz, liderado por Donald Trump, vai ser o guarda-chuva de tudo isso aqui. Ou seja, é o acordo de paz. E a contraproposta da União Europeia diz que este acordo será legalmente vinculativo, ou seja, o acordo de paz. Sua implementação será monitorada e garantida por um Conselho de Paz, presidido pelo presidente Donald Trump, e haverá penalidades para violações. Está mais ou menos igual aqui, só com essa ideia de penalidades, né, caso algo seja violado. Porque não é só questão de invadir ou ser invadido, né? Tem a questão comercial, a navegabilidade do rio Dnieper, troca de prisioneiros, tem vários pontos aqui que certamente vão ter que podem não ser cumpridos, né? E podem gerar algum tipo de sanção de acordo com a proposta da União Europeia. E o item 28, para a gente terminar: cessar fogo imediato após retirada para posições acordadas. A contraproposta da União Europeia diz que, após todas as partes concordarem com esse memorando, um cessar-fogo entrará em vigor imediatamente
com a retirada de ambas as partes para os pontos acordados para início da implementação do acordo. As modalidades do cessar-fogo, incluindo monitoramento, etc., vão ser discutidas posteriormente. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa, mas como tudo que a gente viu aqui da proposta da União Europeia, está mais detalhado. Tá bom? E aí, minhas amigas e meus amigos do canal GRU no YouTube, o que vocês acharam? Eu, sinceramente, isso é opinião minha, né? Não é uma análise que eu estou fazendo, é a minha opinião. Tem alguns pontos aí que vão dar muita discussão. Esse acordo aí não vai ser assinado até quinta-feira, a não ser que ocorra um milagre. Tá? Porque tem alguns pontos aí que a Rússia certamente vai fincar a pé. Né? Essa questão questões territoriais, por exemplo, reconhecimento da Crimeia, a possibilidade de presença da OTAN, porque são objetivos políticos de guerra. Se isso aí não for acertado, a guerra continua. Simples assim. Tá? Então, assim, esses dois pontos, eu diria que a ideia do que está no plano dos Estados Unidos tem mais chance de dar certo. Essa ideia da Ucrânia e da União Europeia de prever a possibilidade, permitir a possibilidade de presença de tropa da OTAN, mesmo que seja de manutenção da paz, seja para fiscalizar violação de cessar-fogo, isso aí é um impasse significativo. Tá? E as questões territoriais também são um impasse significativo. Se não houver uma garantia de que pelo menos a questão da Crimeia, esteja resolvida, de que isso seja admitido como território russo e mais o Donbás, né, Lugansk e Donetsk, a chance desse acordo não ir à frente é muito grande e a guerra continua. Tá? Mas isso é uma negociação, né? Vamos ver os próximos capítulos, tá certo? Eu peço a todos vocês aí que, por favor, curtam esse vídeo, comentem bastante, eu vou entrar aí para responder seus comentários, tá certo? E a gente vai continuar monitorando aqui e sempre que houver algo relevante, o GRU vai emitir um boletim especial. Esse é o segundo boletim especial do dia de hoje, a gente achou que isso era importante. Tá bom? Então vamos lançar nosso vídeo e vocês analisem e curtem e comentem. Vejam, mais uma vez ressalto, o GRU não faz previsão de futuro. Isso vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Não. A análise que a gente mostra, que está mostrando aqui, é que existem tendências que favorecem a posição russa, existem posições russas que certamente não vão mudar, existem também posições ucranianas que certamente não vão mudar. Mas, analisando essa contraproposta da União Europeia, a gente vê que existem menos posições ucranianas radicais aí, né? E a gente está eventualmente verificando, né, essa questão da OTAN, por exemplo, da presença da OTAN, como algo que vai levar a um impasse. Tá? Vamos acompanhar. Tá? E as questões territoriais também, que ficaram meio em aberto por uma negociação posterior. E isso aí também vai dar algum pano para a manga. Tá certo? Então, um forte abraço para vocês, um bom restante de domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro aqui no GRU do YouTube.